Boa noite a todos, meus caros irmãos. O meu alvorada, então, agora quinzenal, nós estamos entrando, não é? Tivemos atividades ao longo do mês de junho, né? Que foi, então, relativo ao mês espírita de alvorada. Né? Então, agora nós retomamos a sequência, né, que ficou quinzenal. Então, a cada 15 dias nós trazemos um convidado para a gente compartilhar, para a gente crescer junto, para a gente trocar informações, impressões sobre o Evangelho e sobre os assuntos da doutrina espírita. E hoje nós temos a nossa irmã Itiana Kuretz, lá da, deixa eu ver aqui, eu anotei, da UME Santa Cruz. E ela frequenta a Sociedade Espírita Irmã Clara, que fica na cidade de Vera Cruz. E ela é multiplicadora da área do estudo da Fergs, não é? Uma área muito importante, todas as áreas são importantes, na verdade, mas cuida da parte doutrinária, não é? Então, antes de passarmos a palavra à nossa irmã, que vai falar hoje sobre a mágoa e o perdão, não é? Um assunto também importantíssimo para todos nós, e a gente comentava, né, que nós também na doutrina espírita, nós não somos diferentes de ninguém, não é? Às vezes a gente tem algumas dificuldades. Então a gente está aqui para se melhorar, mas a exposição é dela, não é minha. Então eu convido os irmãos a fazermos neste momento a nossa prece, não é? Para nós nos conectarmos com Jesus, né? Deixa eu pegar aqui. E neste momento, então, vamos imaginar o Cristo à nossa frente, talvez, nos amparando, com suas mãos colocadas sobre nós, ou simplesmente nos abraçando e nos envolvendo, nos dando aquele apoio fraternal, aquele amparo que Ele sempre dá. E pedimos ao Senhor, Mestre, por todos nós que ainda temos dificuldades nas questões do coração, das mágoas, dos ressentimentos. Entregamos então este momento ao Senhor, pedindo inspiração para todos nós, as melhores energias para nossa irmã, que os bons espíritos estejam conosco neste momento, e estão, sabemos disso, Senhor, e agradecemos desde já a oportunidade do crescimento, de falarmos, de escutarmos sobre o Evangelho. Que assim seja. Então, meus irmãos, como a gente estava falando, a mágoa e o perdão, né? E a nossa irmã Itiana vai discorrer para nós, né, com todo o amor e carinho que ela preparou essa atividade. Fica à vontade. Certo, obrigada, Sandra. Boa noite a todos. É com muita alegria que aceitamos mais este convite, né, para realizarmos essa exposição. Sempre é muito bom nós podermos compartilhar dos ensinamentos da doutrina espírita. E hoje, como o Sandro já nos falou, para, então, falarmos sobre a mágoa e o perdão. E para iniciarmos essa exposição, vamos pensar um pouquinho no nosso cotidiano. Existe algo que deixa muitas pessoas tristes, que é o trabalho. Imaginemos nós a sensação que toma as pessoas em uma sexta-feira, às 6 horas da tarde, quando o expediente já está acabando. As pessoas neste momento se sentem eufóricas, começam a vibrar, pensam que o final de semana terá muitas coisas, muitas atividades para serem realizadas, né? E esse sentimento nós costumamos chamar de sensação de euforia vazia. Nós pensamos que vai acontecer um monte de coisa, planejamos que o final de semana será maravilhoso e, por fim, não acontece nada daquilo que nós havíamos planejado. Então, esse sentimento de euforia, lá da sexta-feira, 6 da tarde, vamos pegar esse sentimento e colocar no domingo, às 6 da tarde, quando nós começamos a pensar, né? Meu Deus, amanhã começa tudo novamente.
E começa tudo novamente, mais uma semana de trabalho. E lá no trabalho tem uma pessoa que nós não gostamos muito. Tem um monte de pessoas que nós gostamos, mas existe essa uma pessoa lá do trabalho que nós não gostamos. E de quem nós vamos estar lembrando no domingo à noite? Naquela pessoa que nós teremos que encontrar na segunda de manhã, quando nós chegamos no trabalho. E a grande questão é esta: por que nós damos tanta importância para aquelas pessoas que nós não gostamos, se tem tanta gente que nós gostamos? Vamos fazer um rápido teste, né, para ver se tem mais gente que nós gostamos ou mais gente que não gostamos. Vamos fazer mentalmente um breve retrospecto entre as pessoas que nós levemente antipatizamos ou que até mesmo nós possamos ter um sentimento de raiva profunda. Vamos contar essas pessoas mentalmente. Dá um tempinho para o pessoal contar mentalmente, então. Vamos fazer esse retrospecto. Agora, vamos tentar contar as pessoas que nós levemente simpatizamos e que até mesmo nós amamos profundamente. Vamos tentar contar esse grupo de pessoas agora. E a pergunta que fica é: qual é o grupo maior? Com certeza é aquele grupo de pessoas que nós simpatizamos, que nós amamos. E a pergunta que fica é se o grupo de pessoas que eu gosto, ele é maior do que as pessoas que eu não gosto. Por que então as pessoas que eu não gosto tomam tanta conta da minha atividade mental? Por que eu fico tão em função delas? Então, a primeira questão para nós refletirmos sobre o perdão é sobre um sentimento que nós conhecemos como ressentimento, que o Sandro já havia colocado lá na prece, né, sobre o ressentimento. E o que a palavra ressentimento, ela quer nos dizer? Ressentimento quer dizer sentir de novo. Quando nós voltamos para a cena, nós sentimos tudo novamente. Para ilustrar, né, exemplificar, vamos fazer o seguinte. Imagine que você acordou de manhã, foi trabalhar, mas antes foi pegar um ônibus, né? Vestiu sua roupa, tomou café, tomou um banho. E aí no ônibus, você sentiu que a pessoa que estava ali em pé, ela não estava muito bem. Ela começa a ficar tonta, ela vai para frente, vai para trás, e de repente, então, ela vomita. E é justamente você que está na frente dela, na frente dessa pessoa. E ela vomita em você. E aí você não tem nada para se limpar, e aí você pensa: eu não acredito que essa criatura resolveu vomitar em mim hoje de manhã. E aí você tem um potinho, esses potinhos de plástico, que está levando para sua colega de trabalho que tinha te dado com algum docinho dentro, e você precisa devolver esse potinho. Aí você abre esse potinho e vai tirando, né? Vai passando aquele potinho para se limpar, tipo um rodo, né? E vai guardando o vômito ali dentro daquele pote. Mas você precisa devolver esse potinho. Então você fecha, né? Tampa ele, e quando chega no trabalho, você mostra para sua colega de trabalho. E aí diz para ela: olha só o que me fizeram no ônibus. E a sua amiga diz: então, pode ficar com esse potinho que eu não quero mais. E aí você guarda e leva para casa. Quando chega em casa, encontra o marido e conta para ele: olha só o que aconteceu comigo. E aí abre aquele potinho para ele cheirar, mas você guarda. Final de semana, vai lá, encontra os pais naquele almoço de domingo e leva o potinho junto. E diz: olha, mãe, o que aconteceu comigo? E mostra para ela também.
Aí você guarda o potinho. No final de ano, naquela festa de ano novo, quando já está fazendo aquela avaliação do que aconteceu no ano, fazendo planejamentos para o ano que está por vir, aí você abre o potinho para lembrar que vomitaram em você. Como será que vai estar o cheiro? Essa história ela pode parecer absurda, mas a mágoa é isso. Você foi vomitado emocionalmente por alguém. Guardou numa caixinha e de vez em quando dá uma cheirada para sentir se está bom ainda. A mágoa é guardar o evento dentro de um potinho e vai ficando cada vez pior. Toda vez que você cheira, você lembra tudo de novo. Por isso o nome é ressentimento, sentir novamente. Muitas vezes nós passamos 1 ano, 2, 3, 15 anos, uma encarnação inteira, medindo a relação com um ser humano por causa de um único evento. Um evento infeliz, que a pessoa não estava no seu melhor dia, como também nós não estávamos no nosso melhor dia. E ela não reagiu como você criou uma expectativa. E ela não foi como você planejou. E você acabou medindo aquela pessoa por aquele evento. Botou no potinho e toda vez que você pensa em perdoar, você cheira para continuar odiando. Isso é mágoa. Perdoar não é esperar por um pedido de perdão. Eu posso perdoar alguém e a pessoa não querer me perdoar. Mas o perdão é uma libertação pessoal, porque o perdão do outro vai depender dele. Quando eu perdoo, eu me liberto. Quando eu ressinto, eu estou preso. A pessoa que me fez mal, por minha permissão, continua me fazendo mal, porque eu estou preso pelo ressentimento. Perdoar não é parar de sentir dor. Muitas vezes você perdoa, mas continua sentindo a dor das consequências do evento que gerou o ressentimento. Vamos ver mais um exemplo. Alguém lhe atropela e você fica paraplégico e você resolve perdoar. Você volta a andar por isso? Você vai continuar sentindo as dificuldades de alguém que é cadeirante. Alguém matou seu filho e você perdoou. Ele volta para você no outro dia. Você continua sentindo saudade, mas você resolveu perdoar. É um sentimento pessoal. Perdoar não é em nenhum momento negligenciar a justiça. E perdoar não é confiar. Rossandro Klinge, que é um psicólogo clínico espírita, talvez muitos que aqui estão ouvindo o conheçam, ele relata que uma vez chegou uma paciente em seu consultório e disse que o motivo dela estar na terapia é que na infância havia sido abusada sexualmente pelo pai. Então ela diz que está indo viajar para os Estados Unidos e questiona Rossandro se ela poderia deixar a filha de 3 anos com o pai dela, pois ela já o havia perdoado. O psicólogo então responde que não, porque ela não teria garantias de que ele não faria com a filha as mesmas coisas. Perdoar para conviver com ele, que ocupa um papel importante na vida dela, é uma coisa, mas confiar que ele não fará o mesmo novamente já é uma outra coisa. Então, perdoar nem sempre é confiar. E o mais difícil, perdoar nem sempre é se reconciliar com o adversário. Porque eu posso perdoar a pessoa e ela nunca mais querer falar comigo.
ou ter convivência comigo. Mas lembremos que nós somos eternos e a vida nos seus ciclos irá possibilitar reencontros. E as nossas mágoas, elas são o produto amargo da nossa infelicidade amorosa, sendo o resultado direto de nossas expectativas sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas e que não se realizaram. Nós aprendemos sobre o amor quando reconhecemos a nossa própria ignorância. E essa ignorância, ela não deveria ser encarada como um desapontamento e fracasso, mas sim como estímulo e desafio para um conhecimento mais amplo. Em relação ao amor, é interessante considerar que quanto mais soubermos, mais teremos para dar. Quanto maior o discernimento, maior será a nossa habilidade para amar. Quanto mais compartilharmos o amor com os outros, mais estaremos ampliando a nossa compreensão sobre o amor. Mas um grande número de pessoas se comporta como se o amor não fosse um sentimento para ser cada vez mais aprendido e compreendido. Agem como se ele estivesse inerte na sua intimidade e passam a viver na expectativa de que alguém ou alguma coisa possa despertá-lo algum dia. Quase todos os habitantes da Terra são considerados um livro em branco no entendimento do amor. Frequentemente negamos o fracasso amoroso durante anos e anos, para não admitirmos diante dos outros as nossas escolhas precipitadas e equivocadas. Nós perdemos excelentes momentos de crescimento pessoal, nos queixando diariamente de que estamos sendo ignorados e usados. Porém, nós nunca tomamos atitude alguma. Nos deixamos magoar pelos outros e acabamos magoando a nós mesmos também. Nós reagimos às ofensas, experimentando assim sentimentos de frustração, de negação, de autopiedade, de raiva e de uma mágoa imensa. Nós culpamos as pessoas pelos nossos sofrimentos, verbalizando diversas condenações. E em seguida nós nos esforçamos para não vermos que a origem das nossas dores morais é o fruto da nossa negligência e do nosso comodismo. É comum nós vivermos desencontros na área da afetividade por desconhecermos os processos psicológicos que nos envolvem, o que nos faz viver supostos amores. Acabamos por justificar a nossa infelicidade conjugal como sendo débitos do passado e passamos uma vida inteira buscando álibis reencarnatórios para compensar o desprezo com que nós somos tratados e a opção que fizemos de viver com criaturas que nos desconsideram e nos agridem a alma constantemente. Perguntemos a nós mesmos: por que eu estou me deixando magoar tanto? Por que, eu deixo com que façam isso comigo? Como essa minha postura de vida pode me fazer feliz? Muitas vezes nós queremos representar que possuímos uma segurança absoluta, quando na realidade todos nós somos vulneráveis de alguma forma. O querer viver uma existência inteira sem que tenhamos decepções e ingratidão, assim cheia de aceitação e consideração, não existe. É profundamente irracional nós termos a crença de que nós nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Portanto, nós não podemos passar uma vida inteira ocultando de nós mesmos que nós nunca ficaremos magoados. Nós devemos, sim,
admitir a mágoa quando ela realmente existir, para que nós possamos resolver os nossos conflitos e os nossos desarranjos comportamentais. A mágoa não elaborada, ela se volta contra o nosso interior e se aloja em determinado órgão, desvitalizando. A mágoa se transforma com o tempo em rancor, eliminando pouco a pouco o nosso interesse pela vida. Nós possuímos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo que é aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem. É assim que nós supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeitos aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada estivesse acontecendo. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo à nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, um entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. Muitas vezes o ser humano confunde o ato de perdoar com a negação dos seus próprios sentimentos, das suas emoções e anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade que, se for assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. Uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é mantermos a uma certa distância psíquica da pessoa problema ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo. Ao nos desprendermos mentalmente, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando aqueles, deveria de ter falado ou agido de tal maneira. Ao separar-nos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio, é um fator indispensável para isso a terapia da prece, como uma forma de resgatar a harmonização do nosso halo mental. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo que nos torne insensíveis e frios, como criaturas totalmente impermeáveis às ofensas e críticas, e que vivem sempre numa atmosfera do tipo, ninguém vai me atingir ou me machucar. Ao nos soltarmos vibracionalmente desses contextos mais complexos, ao desatarmos desses fluidos que nos amarram a essas crises e conflitos existenciais, nós podemos ter a grande chance de enxergar novas formas de resolver dificuldades, uma visão mais ampla das coisas, e de encontrar cada vez mais instrumentos adequados para nós desenvolvermos essa nobre tarefa de nos compreender e de compreender aos outros. Quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus dramas e é responsável pelos seus feitos na vida, aceitamos fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que ele seja e se comporte como ele queira, dando-nos também essa mesma liberdade. Viver impondo certa distância psicológica das pessoas e das coisas problemáticas
seja entes queridos difíceis, companheiros complicados, não significa que deixaremos de nos importar com eles ou de amá-los, de perdoar-lhes, né? Mas sim que nós viveremos sem enlouquecer pela ânsia de tudo conseguir compreender, né? De padecer, de suportar e admitir. Além do que, esse desligamento nos motiva ao perdão com maior facilidade pelo grau de libertação mental que nos induz a viver sintonizados em nossa própria vida e na plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o curso certo se a minha mente estiver em serenidade, compreendendo que ao promovermos essa desconexão psicológica, teremos sempre mais habilidades e disponibilidade para perceber o processo que existe por trás dos comportamentos agressivos, o que nos permitirá não reagir da maneira como fazíamos anteriormente, mas sim notar como está sendo feita a nossa forma de nos relacionar com os outros. Isso nos leva, consequentemente, a começar a entender a dinâmica do perdão. E uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar esse vital contato com nós mesmos, nos desligando de toda e qualquer intrusão mental, para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Deixamos de ser vítimas de forças que estão fora do nosso controle, para transformar-nos em pessoas que criam a sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e nas ofensas do mundo, mas na sua percepção da verdade e na vontade própria. Toda criatura deseja a paz e a felicidade e quer afastar de si o sofrimento e a amargura. Essa é a meta de excelência de todos os seres humanos. Quando tomamos atitudes baseadas em mágoas e ressentimentos, é porque nós supunhamos que isso nos parecia melhor. Sempre agimos conforme a nossa maturidade espiritual do momento para decidir e resolver as nossas dificuldades existenciais. Ou melhor, nós tomamos decisões de acordo com as nossas possibilidades de percepção, de interpretação, e também segundo a nossa capacidade e a nossa habilidade conquistadas. Nós damos aquilo que nós temos e fazemos o que podemos. Apenas se dá ou se faz aquilo que possui ou que pode. Nós precisamos respeitar as nossas limitações mentais, emocionais e espirituais, bem como as dos nossos companheiros de jornada. Pressupõe-se que quando alguém pede desculpa, é porque reconheceu o seu erro e solicita reconciliação pelo ato impensado e pelo seu comportamento equivocado. Nós usamos comumente o termo desculpa quando queremos nos redimir perante alguém a quem causamos algum dano ou prejuízo. É a atitude de quem se conscientizou de ter ofendido, contrariado ou aborrecido outra pessoa. Em outras palavras, quem pede desculpa quer dizer: retira a culpa que há em mim, pois eu me sinto responsável pelo mal que te causei. No entanto, existem indivíduos que a cada momento e de forma irrefletida fazem uso da palavra desculpa, a repetem sistematicamente durante anos e anos, porém continuam perpetuando os mesmos erros, as mesmas agressões, solicitam 1000 desculpas, mas nunca se soltam das amarras das atitudes desastrosas. Pedem com
insistência, compadecimento, paciência, e jamais renovam seus comportamentos, continuam atormentando a vida alheia. Acostumaram-se a pedir desculpas, como se essa palavra fosse uma varinha de condão que desfizesse de um instante para o outro, num passe de mágica, todas as mágoas e perdas, as afrontas, injúrias, sensações desagradáveis, desgostos e aborrecimentos que são causados pelos agravos e as indelicadezas que cometeram. São criaturas que vulgarizam o termo desculpa e o empregam de um modo automático. É importante diferenciar a desculpa social da desculpa conscientizada. A primeira, a desculpa social, ela simplesmente atravessa as barreiras da boca de forma impensada. A segunda, a desculpa conscientizada, ela sai do coração conscientizado, da alma verdadeiramente arrependida. Desculpar pode ser o início de um novo tempo de convívio respeitoso, mas também pode ser um eterno jogo psicológico em que apenas se amortecem o desrespeito, a brutalidade, o golpe de ofensa. Nos ensina a narrativa evangélica que há mais felicidade em dar que em receber. Realmente, a pessoa que doa sabe por experiência própria que é mais feliz quando dá do que quando recebe. Não exijamos dos outros aquilo que eles ainda não nos podem dar. O ato de perdoar ou de desculpar verdadeiramente requer amadurecimento e crescimento espiritual e, por consequência, um certo grau de evolução. Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com pessoas diferentes em nosso dia a dia. Em vez de permitir que alguém nos use e magoe de forma obstinada, estabeleçamos limites e aprendamos a validar a nossa dignidade pessoal, desenvolvendo a arte de amar a nós mesmos, para que nós possamos amar plenamente os outros. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado, curar as dores do presente e, ao mesmo tempo, legitimar os nossos projetos de vida para o futuro. O passado passou e o único momento que temos é o agora. Então, basta utilizarmos o perdão e imediatamente começamos a sentir conforto e alívio, pois nós descarregamos esses fardos pesados de culpa, de vergonha, de perfeccionismo. Quando erramos, é necessário, primeiramente, admitir as nossas fraquezas e, em seguida, pedir aos outros que relevem as nossas falhas. O auto-perdão é um estado de alma que emerge da nossa intimidade, fazendo-nos aceitar tudo o que somos sem nenhum pré-julgamento. E quando passamos a entender que nossos aparentes defeitos são só e exclusivamente potenciais a ser desenvolvidos. Perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. À medida que perdoamos os nossos desacertos, começamos também a perdoar as faltas dos outros. Quanto mais compreendemos os outros, avaliando e validando o que ele pensava e como se sentia na hora da indelicadeza, mais facilmente nós aprenderemos a nos perdoar. O ato do não perdão a nós mesmos nos acarreta a permanência nas sensações desagradáveis e nas energias negativas. Nos perdoar leva ao cultivo do amor a nós mesmos e, por consequência, aos outros.
é a base que mantém a humanidade íntegra e solidária. O auto-perdão nos conduz à aceitação plena das nossas potencialidades, que ainda não estão desenvolvidas, seja de natureza intelectual, seja de natureza psíquica e emocional. E também nos leva a uma compreensão maior de que as experiências evolutivas nada mais são que a soma de acertos e erros do passado e do presente. Os erros acabam se transformando em lições preciosas. E delas nós podemos retirar as bases seguras para o êxito do futuro. A bondade e a sabedoria providencial estão e sempre estiveram nos amando e perdoando. Não importa o grau da escala evolutiva em que estamos situados ou o que nós estejamos fazendo. O amor da misericórdia divina é incondicional. Não depende de nenhum tipo de restrição ou limitação. Ama simplesmente por amar. Se Deus nos ama e nos aceita como somos hoje, por que haveríamos de tomar uma atitude contrária à postura divina? Entretanto, o auto-perdão, ele não significa paralisarmos as nossas atividades evolutivas, nos acomodando em nossas deficiências, fragilidades ou incapacidades, mas sim de nos libertar dos fardos pesados na autopunição que carregamos de forma desnecessária. O auto-perdão nos traz paz de espírito, habilidade para amar e ser amados, e possibilidades para dar e receber serenidade. Ele nos livra do cultivo de uma fixação neurótica em fatos do passado, o qual nos impede o crescimento no presente. Perdoar-nos elimina a ideia fixa no remorso por algo que aconteceu ontem e a ansiedade do que poderá ser revelado ou vir a acontecer no amanhã. André Luiz nos diz na obra Evolução em Dois Mundos que todos nós, ao reencarnarmos, temos o gatilho de qualquer doença, uma predisposição para qualquer doença. E o que dispara essa doença é uma conduta, um comportamento. Eu preciso ter um comportamento com que faça que a doença seja disparada. Quando se começou a estudar os genes que provocam o câncer de mama, os cientistas perceberam que entre mais de 100 genes provocadores do câncer de mama, tem uns que são muito mais fatais. E dificilmente uma mulher que tenha um desses genes, ou também algum homem, porque os homens também têm câncer de mama, vai escapar desse câncer. Então, baseados nessa ideia, eles sugeriram às americanas que tirassem os seios como forma preventiva para que não tivessem o câncer. Como a atriz Angelina Jolie fez há alguns anos e que chamou bastante atenção na mídia. Mas aí os cientistas descobriram uma coisa incômoda, que tinham mulheres com todos os genes e não desenvolviam câncer. E tinham mulheres que não tinham um único gene e desenvolviam o câncer. Então, esses pesquisadores, eles ficaram se perguntando, do que adianta nós sabermos qual é o gene que provoca o câncer, se nós não sabemos o que dispara esse gene? Então, eles foram investigar os eventos de outra ordem, a variável emocional. Então, o que tem em comum as pessoas que desenvolvem o câncer, não é que em todos os casos seja assim, não podemos generalizar, mas majoritariamente, a grande parte, o câncer de mama ele está associado à mágoa, especialmente da mulher em relação ao marido. Então, ter raiva do marido pode acabar matando você. E no momento em que eu guardo, e eu digo para mim que eu tenho uma mágoa no fundo do coração, eu mentalizo, eu concretizo e a mágoa ela surge. Então a mágoa, o ódio, o ressentimento é um veneno que você toma para matar o outro e termina morrendo. Observe que quando uma pessoa faz mal a você, ela nem lembra que você existe,
mas você que foi vítima dela, todo dia lembra dela. Então, quando você está magoado, você está sendo controlado por um controle remoto. A pessoa continua lhe fazendo mal à distância, porque toda vez que você lembra, você acaba por ressentir, lembra tudo novamente. Se o ressentimento é uma coisa pouco inteligente, se eu entendo isso intelectualmente, por que eu não consigo me livrar disso? Tem muita gente que não perdoa, não é porque não pode perdoar, mas porque precisa de alguém para continuar odiando, para culpar quando tudo der errado na vida. Então o perdão tiraria o seu bode expiatório. Se perdoar a pessoa, ela perde o álibi. Não é um perdão que não pode ser dado, é um perdão que você não quer dar porque não quer perder esse bode expiatório, porque quando der tudo errado na sua vida, vai culpar a quem? Vai culpar aquela criatura. Então, perdoar exige de nós um exercício constante, exige de nós um esforço constante. Nem sempre fácil de ser compreendido. Mas a coisa mais interessante é o sentimento de alegria de que somos tomados quando nós finalmente perdoamos alguém. Mas a grande questão é, perdoar é também receber o perdão do outro? E se eu perdoar e a pessoa não me perdoar, como que fica essa história? Eu tenho que pensar que eu fiz a minha parte. E como eu converso com alguém que está com ódio de mim? É possível conversar com uma pessoa assim? O diálogo adianta? Vamos fazer um outro tipo de exercício. Nós todos somos espíritos eternos. Então, nós podemos conversar com o espírito eterno dessa pessoa utilizando um recurso que poucos de nós utilizam adequadamente, que é a prece. Todo dia invoque a Deus como um intermediário dessa relação e converse com essa alma, pedindo perdão, dizendo que você desistiu da raiva, que você não quer mais o conflito, e que um dia vocês possam se encontrar na mesa da fraternidade, que vocês possam olhar sem ressentimento um para o outro. Mas você não faz isso um dia, 2 dias, 3, faz isso até alcançar um resultado, porque o tempo de Deus é um outro do nosso. Não é uma prece rápida que vai resolver um ódio de séculos. É preciso investimento, é preciso desarmar, e é preciso que eu não queira mudar o outro para perdoar. Você perdoa a si mesmo. Eu penso, eu vou perdoar você do jeito que você é. E para irmos concluindo a exposição, nós sabemos que perdoar não é uma tarefa fácil. Dentro de muitos de nós, existem muitos sentimentos contra nós mesmos, contra algumas pessoas. Mas o mais fantástico de Deus é a forma incondicional como Ele nos ama. O mais fantástico de Deus é que naquele dia em que fazemos tudo errado, mesmo tendo nos prometido não mais errar, nós vamos para o nosso quarto e nós temos vergonha até de fazer uma prece muitas vezes. E Ele, Deus, está do nosso lado, nos amando, porque não fixa no nosso equívoco, mas fixa nas nossas possibilidades. Olhar para si com misericórdia, para que vejamos não o que estamos sendo, mas tudo de venturoso que nós poderemos vir a ser. Olhar para quem está ao nosso lado e nos machucou, não pelas cenas momentâneas de um momento, vai possibilitar enxergar de todo amor que vai ser construído. Porque Deus é a promessa da felicidade, da justiça e da paz. Nós somos condenados ao amor, à paz, à felicidade. Tudo que podemos fazer é atrasar infantilmente isso. Portanto, nos reconciliemos, reconstruamos pontes por onde nós mesmos um dia teremos que passar. Reconstruamos sentimentos e enxerguemos todos os acontecimentos de forma mais ampla e mais profunda.
Olhemos para o outro e para nós mesmos com doçura, misericórdia, para que a vida passe a ter sentido, para que não tenhamos que chegar do outro lado sem podermos dizer dever cumprido. Nós voltamos ao plano terrestre quantas vezes forem necessárias para amar. Não adianta insistir que isso não aconteça. E quando esse reencontro acontecer, quando olharmos para aquela pessoa que hoje nós temos os piores sentimentos, lembrando que ela é tão amada por Deus quanto nós, e que sobre ela Deus investe todo o amor do resgate, e que vai nos usar como instrumento desse resgate. Nos permitamos ser um instrumento luminoso de Deus, na construção das pontes do perdão, para que nós possamos construir a fraternidade. Porque a regeneração do planeta não é um plano político, não é um plano econômico, mas é a regeneração do único território que nos cabe regenerar, que é o nosso coração. Essa é a mensagem que nós tínhamos preparado para a noite de hoje. Esperamos que todos possam ter compreendido com clareza. Então, passo a palavra ao Sandro para encaminhar o encerramento. Etiana, muito obrigado pelas reflexões que são tão importantes para todos nós, não é? E a gente vem ainda de uma caminhada, né, embasada em alguns sentimentos que nos destroem, né? Então, o Evangelho é o nosso roteiro. Obrigado mais uma vez, não é? E volte outras vezes aqui para colaborar conosco. Com certeza. Também vamos... Então, neste momento, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece final. Não é conforme a nossa irmã estava recomendando, não é? A oração, a prece, nos momentos de teste, nos momentos de dor, nos momentos de, não diria perdas, não é? Neste momento de pandemia, mas no momento em que estamos devolvendo ao mundo espiritual aqueles nossos entes queridos que são chamados para a vida verdadeira, vamos abrir o coração ao Cristo. Podemos imaginar neste momento, visualizar o Cristo à nossa frente, com suas mãos colocadas sobre nós, ou simplesmente nos envolvendo num abraço fraternal. Vamos sentir a sua presença e abrir o coração a Ele. Senhor, aqui estamos, Mestre, compreendendo um pouco mais do seu Evangelho, dos seus ensinamentos de amor, de perdão das ofensas, para que sejamos melhores, mais felizes. Então, Jesus, coloca neste momento as tuas mãos sobre nós, através da presença amiga, dos mentores amigos. Recebemos neste momento, irmãos, os fluidos da espiritualidade, as energias benfeitoras que banham nossas mentes. Vamos apenas sentir a presença do Mestre, sem pedir nada, mas sentindo o amor que o Cristo e Deus têm por nós. Senhor, então neste momento, pedimos pelas nossas famílias, por aqueles irmãos nossos que retornaram ao mundo espiritual. Acolhe-os, Mestre bendito, nos seus braços, que este Espírito grandioso em amor, que é Maria de Nazaré, possa acolher em seus braços todos os que desencarnaram pela Covid, pelas enfermidades do mundo, Senhor, e envolvê-los em amor e esclarecimento. Senhor, entregamos nossas vidas em suas mãos, nossas famílias, nossos filhos, pais, avós, companheiros e companheiras.
e pedimos tão somente a força para perdoar e amar e bendizer. E agradecemos o grande Pai por tudo quanto temos, pelo lar, pelo teto, pelo alimento, mas também pelas dificuldades que nos fazem evoluir e acertar o olhar, Senhor, e acertar, Mestre, ressignificar a existência, o objetivo da vida, Senhor. Muito obrigado, grande Pai, pelos nossos corpos, pela terra, pelo ar, pelo verde, pela tempestade que saneia os ares. Obrigado pelo seu amor, Criador, por todos nós, que assim seja. Assim seja. Então, mais uma vez, irmãos, muito obrigado por este momento. E obrigado a Etiana, né, que atendeu o nosso convite com tanto amor e carinho. Fique em paz. Obrigado, Etiana.